Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um call mensal da OCAN. Agradecemos a presença de vocês. A gente lançou há 6 meses atrás um fundo chamado OCAN Liquidez Baixa Volatilidade. Ele completou no dia 20 de novembro 6 meses, portanto, a gente pode divulgar então informações sobre ele. É um fundo um pouco diferente do que vocês conhecem. Ele é um fundo D2, ou seja, com uma liquidez bastante elevada. 80% da composição da carteira dele é formada por LFTs e CDBs de grandes bancos e 20% por cotas sênior de FDIC. Então, é um fundo que vai apresentar uma volatilidade baixa, é uma alternativa a outros fundos de liquidez, e a gente depois manda para vocês o folder dele, e caso vocês queiram mais informações, entre em contato conosco que a gente pode dar maiores detalhes. Bom, hoje a gente, como de praxe, vai começar com o Paulo Val, falando um pouco de economia aqui e lá fora. Depois, o Pedro Drê vai falar sobre o mercado de juros, o Fernando Chibante sobre o mercado de moedas, Petrônio Cansado sobre crédito privado e, posteriormente, o Duda falará sobre bolsa, né, renda variável. Paulo, pode começar. Boa tarde a todos. Acho que no mês, uma das coisas mais importantes que a gente teve continua sendo a postura do Fed, né, sobre os próximos passos da política monetária. Ao longo aí dos últimos tempos, isso vinha acontecendo naquele contexto de dificuldade de ler o cenário por conta da falta de dados, por conta do shutdown americano. A gente voltou a ter os dados do mercado de trabalho, voltou a ter alguns dados que não estavam saindo, mas, enfim, gera um ruído ali adicional, né? A gente está num momento que os dados não são muito claros, são destoantes às vezes, a mesma pesquisa diferentes mostrando direções diferentes. Isso, enfim, foi dificultado ali por esse período de ausência de dados e contribuiu para exacerbar esse ruído, mas o fato é que agora, mais nos últimos dias, mais recentemente, a gente teve ali um alinhamento que eu acho que vai na linha da volta ali, da gente ter de novo um distensionamento da política monetária agora em dezembro, né? Acho que, apesar de toda a fragmentação que a gente teve e tudo, né, e dessa dificuldade de construir o cenário, acho que agora, mais recentemente, se clareou essa decisão, principalmente com declarações importantes ali, o Williams, que é um diretor que é próximo ao Powell, numa linha um pouco mais construtiva também, né? Então, eu acho que o corte de dezembro ali se tornou um cenário mais provável. É, e eu acho que, além disso, o que a gente tem na política americana é uma diretriz ali do Trump de tentar minimizar o impacto também das tarifas em cima do custo de vida, né? Acho que tem uma questão eleitoral ali envolvida, mas o fato é que a gente já viu também um distensionamento de algumas tarifas, principalmente ligadas a itens com peso na alimentação. Isso beneficiou, por exemplo, o Brasil, que vinha com aquelas tarifas mais altas em alguns produtos, em diversos produtos, na verdade. A gente teve ali o café sendo afetado positivamente agora, teve a carne bovina também. Então, também foi uma evolução positiva que a gente teve ali nesse fronte externo. Quando a gente passa para a ótica doméstica, eu acho que o foco continua sendo a política monetária, né? A gente tem um movimento também complexo, né, por conta da virada do ciclo econômico. A gente vê uma economia que está desacelerando, mas ela vem desacelerando moderadamente, então é natural que você tenha, inclusive o BC fala muito disso, é natural que nesse estágio do ciclo você tenha indicadores em direções distintas, né? A gente vê setores mais ligados a crédito, por exemplo, sofrendo um pouco a mais, a parte de serviços sendo mais resiliente, por exemplo, né? Dentro até das estatísticas de mercado de trabalho também a gente vê interpretações um pouco diferentes dependendo da pesquisa que a gente olha, embora o mercado de trabalho, de forma geral, como um todo, siga mostrando ali uma pressão.
né? Então, o Banco Central ele tem uma dificuldade ali de ler esses dados e fazer o cenário dele enfim, olhar a implicação disso para a política monetária. Nesse sentido, eu acho que teve uma comunicação bastante clara e bastante alinhada com o ciclo de ata e comunicado da reunião anterior, que foi uma comunicação cautelosa de falar que o cenário está evoluindo de acordo com as expectativas, então ele já não tem mais a dúvida que 15% é suficiente, mas tem que manter esse 15% por um período longo, né, que inclusive começou a contar quando esse 15% foi atingido, o Galípolo deixou isso bem claro, né, esse 15% ele não é renovado, esse bastante prolongado ele não é renovado a cada reunião, ele começa a contar lá de trás, mas eu acho que tem um ponto que até o Galípolo disse, que se está acontecendo alguma coisa, é uma evolução até um pouco mais lenta do cenário do que eles esperavam, né? Então, acho que isso dificulta um corte iminente, vamos pensar assim na reunião de dezembro, por exemplo, ou, enfim, no começo do próximo ano, em janeiro. Acho que dificulta, lógico, que se os dados forem em direções diferentes ou acentuarem essa desaceleração, ele pode rever esse cenário, mas não é aparentemente o que está na cabeça dele hoje. E, ao mesmo tempo, também a gente começa a ter assim, uma certa estabilização do movimento de melhora das expectativas que a gente vinha vendo. As expectativas cederam em diversos horizontes bastante aí nos últimos meses, mas quando a gente pensa especificamente nesse ciclo de Copom iniciado no começo de novembro e que termina na semana que vem, a gente não teve muita novidade dessa frente, né? Teve uma certa estabilização mais do que uma melhora. Então, eu acho que tudo nessa direção joga no sentido dele ser um pouco mais cauteloso do discurso, não tomar muito risco. Parece que o BC, de forma geral, tá muito consistente nesse discurso. Enfim, a gente tem, então, a reunião na semana que vem. Só para fechar, antes de passar a palavra para o Pedro, acho que também cabe a menção aqui a pauta fiscal. A gente está tendo ali um ruído elevado entre executivo e legislativo. A gente viu esses ruídos se elevarem e reduzirem várias vezes ao longo do mandato atual, mas o fato é que o episódio da vez é a indicação do advogado-geral da União para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso está gerando um certo mal-estar ali com o presidente do Senado, e a gente teve na esteira desse mal-estar a aprovação de algumas medidas que têm um impacto fiscal, né? Acho que é um sinal de alerta, né? A gente sabe que a situação fiscal é uma situação frágil, a situação brasileira, né? A gente precisa de reformas, a gente precisa de pautas positivas, e a gente andou um pouco na direção oposta, né? Aí nessas últimas semanas. Então, é isso aqui da parte do cenário, e eu passo para o Pedro para falar dos mercados de juros. Bom, boa tarde a todos. Dando sequência para a parte de mercados, o que a gente observou agora no mês passado, no mês de novembro, foi um regime de volatilidade muito parecido com o que a gente viu no mês anterior, né? A gente observou alguns movimentos de correção nos principais ativos aí que o mercado gosta de olhar. Acho que teve até um destaque do Bitcoin, que teve uma queda expressiva no mês, de quase 20%. A gente também teve uma correção da Bolsa Americana no mês, que depois reverteu. O VIX, que é aquele índice de volatilidade da Bolsa Americana, fez um spike muito parecido mais uma vez, com alguns alertas de preocupação, de overvaluation, né, de alguns formadores de opiniões. Enfim, o mercado teve uma volatilidade muito parecida, impactou um pouco a renda fixa. No mercado de juros, eu acho que o principal destaque foi um pouco desse movimento que o Paulo já comentou aqui. A decisão do Fed, a reunião do FONC acabou sendo um vetor de volatilidade bem grande, que a gente observou a dinâmica ao longo desse mês que passou, desde a última decisão. Foram os membros mais conservadores, os mais hawks, ficaram muito vocais ao longo do mês. Isso fez com que o mercado, antes da decisão do Fed de outubro, que chegou a precificar 90% de chance de corte em dezembro, teve uma correção para quase 30%, né? E depois, como o Paulo já falou, dois membros importantes como o William e o Waller, que depois se posicionaram a favor de entregar esse corte de dezembro, o mercado voltou e está aí de novo precificando 90% de chance de corte na reunião da semana que vem.
É, é um momento bem atípico, a gente não costuma ver essa volatilidade na parte curta da curva dos Estados Unidos. A verdade é que tem muito ruído no entorno da política monetária americana. Tem esse vetor político que já é bastante complexo. A gente vai ter esse episódio aí de indicação de quem vai ser o novo presidente. O Trump se manifestou no final de semana dizendo que já tem um nome e a gente deve conhecer quem é, provavelmente depois da reunião. Hoje o consenso de mercado é mais em cima do Kevin Hassett, né, que seria um nome mais polêmico, que vai gerar alguma controvérsia. Então, isso é um ruído muito forte que tem permeado um pouco essas discussões de política monetária nos Estados Unidos. E, em paralelo a isso, ainda tem toda a conjuntura dos Estados Unidos. Primeiro, a dificuldade por conta do shutdown. Como o Paulo falou, os dados estão sendo divulgados aos poucos e o que a gente observa é um quadro meio parecido. Você tem uma resiliência da economia americana, né, do consumo, da parte de investimentos, mas você tem um mercado de trabalho que continua dando sinais de acomodação. Então, não é um panorama óbvio. É, então fica um cenário meio de bola dividida, como o Fed tem evidenciado, né? O mercado está gerando em torno de um juro terminal de 3% na curva americana. A gente vinha com viés há um mês atrás mais aplicador, mas diante de tanto ruído, a gente vem mantendo a utilização de risco reduzida em posições dos Estados Unidos. A gente não tem feito muita coisa, não tem tido nenhuma posição estrutural nesse período recente. Apesar de ter um viés com o Fed entregando esse corte, a gente, numa eventual correção para cima das taxas de juros, o nosso viés na parte curta é aplicar juros. Tá? Mas ainda mantemos uma visão geral de que o ambiente que a gente está vivendo internacional é de políticas fiscais frouxas, né? Teve esse episódio do Reino Unido ao longo do mês passado, a aprovação do orçamento, que apesar de ter o evento ter ficado para trás, eu acho que isso é um risco que saiu da frente do mercado. A gente até viu um alívio nas taxas na sequência da aprovação, mas a gente continua sem observar nenhuma consolidação fiscal nos países mais importantes. Então, continua um pano de fundo que eu acho que, em geral, mantém as curvas longas de juros mais pressionadas. Ainda no portfólio internacional, a gente está com um portfólio parecido que a gente tinha no mês passado. A gente tem mantido posições aplicadas no México e posições tomadas no Chile e na Colômbia. O México é uma economia que continua com o hiato aberto. O crescimento do PIB esse ano vai ser perto de zero, acelera pouco ano que vem. A inflação não está maravilhosa, mas os dados na ponta já mostram alguma melhoria. E a gente acredita que o Banxico vai entregar o juro terminal próximo do lower bound do range da taxa neutra, né? Um pouco abaixo do que o mercado tem hoje. Chile e Colômbia, perspectivas diferentes, mas a gente tem viés tomador nas duas economias. A Colômbia tem fundamentos negativos, a inflação desancorada, uma demanda doméstica muito forte e um Banco Central que mudou um pouco a postura, né, na direção mais ROC. A gente comentou isso aqui no call passado. A gente acha que o mercado está com uma simetria, né, de juro para cima. E o Chile, pelos bons motivos, o juro já é muito baixo, a gente acha que o ciclo de easing ficou para trás. A gente teve o desfecho do primeiro turno, está se concretizando aí a chance da vitória de uma alternância de poder, um governo de direita mais pró-mercado, melhorando as perspectivas de investimento. Então, a perspectiva para a atividade econômica no Chile é positiva. E a gente tem observado o mercado de trabalho com comportamento favorável, então isso dá um suporte para consumo. Então, a gente vê uma simetria também nessas posições tomadas. Tá? Na parte internacional é isso. Vindo para o Brasil, pouca novidade, foi um jogo meio monótono. Tem sempre esse risco da política fiscal que o Paulo já falou, que são as nossas fraquezas, que a gente conhece bem, né? Agora tem essa questão de pautas bombas aí, com o Congresso querendo negociar com o Executivo. Mas, em geral, o quadro que a gente observa é muito parecido. A gente vê uma inflação corrente com uma cara boa. O headline da inflação vem mostrando números baixos, ainda mais para essa época do ano. Ainda é concentrado em alimentação e itens relacionados ao câmbio, né? A parte que é mais ligada à parte de serviços, que é mais correlacionada com política monetária, está melhorando, mas ainda não dá aquele conforto total para o Banco Central. O Banco Central tem mantido essa postura cautelosa, o que tem sido a grande surpresa positiva para o mercado aqui. Eu acho que o Banco Central, sob a liderança do Galípolo, tem sido a surpresa positiva, como a gente observa, muitas visões correndo no mercado nessa direção. A gente também compartilha dessa visão. E eu acho que o Banco Central tem agido de maneira, tem
está sabendo capitalizar em cima desse cenário mais favorável de inflação, e com isso a gente observa aí as inflações implícitas das NTNBs com uma tendência muito forte de queda ao longo desse ano. Foi um fechamento de inflação implícita ao longo do ano todo, e esse movimento continuou ao longo do mês de novembro. Isso é muito benéfico para o Banco Central. Elas ainda estão distantes, é, ainda de entrar até na banda de oscilação, ali na parte média da curva, mas a melhora é muito grande. O foco já fez o movimento, né, as taxas já são mais baixas e já vê 2028 em 3,5. Você acha que daqui para frente é mais difícil você continuar tendo uma queda das expectativas de inflação, mas o fato é que o Banco Central está coletando uma melhoria nesse cenário, nessa conjuntura atual mais benéfica. A gente continua com viés aplicador. O preço não é uma maravilha, o mercado já tem uma taxa terminal perto de 12,25. O Brasil foi uma performance positiva ao longo do mês, em relação aos outros países. A gente fechou em média 30 bips, né? Nos outros mercados não teve nenhum fechamento expressivo de taxa. Eu acho que muito em cima desse quadro de inflação melhor. E o Banco Central, de novo, tem sido monótono, reiterando essa postura conservadora. A gente acha que no Copom da semana que vem ele vai fazer uma marcação a mercado dessa melhoria recente, mas ainda vai manter uma postura de que não vai sinalizar um corte para janeiro. A gente viu uma fala hoje do presidente Galípolo, mais uma vez, querendo, acho que, tirar um pouco essa queda que está precificada de 25 meses na reunião de janeiro, que a gente acha que ele não vai entregar. Acho que a queda vem mais à frente, mas a curva de juros aqui continua muito bem defendida. Mas, de novo, o preço já reflete isso. A gente acha que o mercado pode seguir num trend de fechamento de taxa um pouco mais arrastado, e a gente mantém o viés aplicador aqui, caso a curva mostre movimento de correção. Então, da parte de juros, acho que é isso. Vou passar para o Shibante para dar continuidade. Boa tarde a todos. Na parte de moedas, o mês foi de pouca variação, assim, em cima do dólar index, mas com movimentos mais relevantes em moedas específicas. Então, um destaque positivo, a gente teve o peso chileno, o peso colombiano. Do lado negativo, a gente teve o ien, né, mais uma vez se destacando aí no lado de mais desvalorização. Acho que ainda em cima desse impacto aí pela incerteza em relação às políticas aí adotadas pela nova primeira-ministra, apesar de que a gente viu de ontem para hoje especificamente comentários aí um pouco mais conservadores, aí, mais hawkish por parte do presidente do Banco Central, do BOJ, que eu acho que deu uma certa... Ele aumentou, né, a probabilidade de alta de juros agora em dezembro e acho que reduziu, pelo menos parcialmente, a pressão que a gente vinha vendo em cima da moeda. Eu acho que na parte de Estados Unidos, né, o Pedro e o Paulo já deram uma boa resumida aí. Eu acho que segue essa divergência aí, muito grande em relação dentro dos membros aí, em relação ao estado da economia. Então, acho que tem uma certa dificuldade aí em relação à previsão para o timing aí dos próximos passos a serem adotados. Acho que o shutdown também acabou adicionando uma dificuldade ainda maior aí pela ausência de indicadores aí importantes ao longo do mês também. Aqui na parte de Brasil a gente teve um fluxo que segue negativo, né? Foram quase 3 bi de saída, né, no último mês, até os últimos dados da semana passada. E acho que a atenção agora fica basicamente para o que vai acontecer ao longo do mês de dezembro. Tradicionalmente já é um mês, né, que é mais desafiador aí para o fluxo, né, por conta das remessas, mas acho que agora ganha né, um contorno aí, um adicional aí por conta dos possíveis efeitos aí dessa nova tributação de dividendos, né, o que vai ser o impacto em cima das remessas. Lembrando que no, né, dezembro do ano passado foi aquele mês mais caótico, super atípico, onde a gente viu uma saída dramática aí de mais de 25 bi, né? Então, teve até a intervenção do Banco Central também né, um pouco mais de 20 bi também, enfim. Então, acho que é um mês para a gente ficar atento aí nos próximos desdobramentos aí na parte de fluxo. Com isso aqui na carteira a gente segue, né, mais ou menos como a gente estava, né, ao longo do mês anterior, a cabeça mais neutra em relação ao dólar especificamente, mas carregando uma posição
comprada em peso chileno e vendida aqui no real. Acho que, de novo, são os mesmos argumentos aí que a gente já vem ressaltando. Acho que mesmo com carrego mais negativo aí por conta da diferença de juros, a gente acha que por conta, né, disso que eu mencionei aí, acho que é um período bastante desafiador aí para o real, aí o próximo mês. Acho que vai ser interessante estar acompanhando isso. E na parte de Chile, principalmente, a gente acha que tem né, a história segue bastante interessante. O cobre, que é o principal item da pauta de exportação, segue fazendo high histórico. Como o Pedro mencionou, aí, o Banco Central tem adotado uma postura mais conservadora. Além disso, a gente teve, né, vai ter agora um segundo turno das eleições, dia 14. As pesquisas seguem apontando aí uma vantagem bastante considerável para o candidato mais reformista, mais pró-mercado. Tá, então, acho que é isso aqui do meu lado. Eu passo para o Petrone para dar sequência aí na parte de crédito. Obrigado, Chibante. Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos. Bem, falando do mercado de crédito, eu acho que vale a pena comentar a diferença do comportamento de preço que a gente viu no mês passado, né, em novembro, vis-à-vis o que aconteceu em outubro. Então, em outubro, a gente teve uma realização que não foi muito expressiva assim, não foi tão grande, mas foi importante, dá para perceber, tanto no mercado de papéis de DI, quanto no mercado de debêntures de infraestrutura, onde até foi mais acentuado, né? E eu acho sempre assim muito difícil a gente prever o timing que as realizações acontecem e a magnitude. Mas até no mês passado a gente, enfim, teceu a hipótese de que essa realização ela seria mais, primeiro, uma realização e não um movimento estrutural, o segundo que seria mais rápida e não tão intensa. E quando eu olho para o que aconteceu em novembro, eu acho que a gente tem mais um sinal nessa direção. Não é algo definitivo ainda, né? Mas, você pode dar uma paradinha para pensar e voltar a ter mais uma segunda movimento de realização, mas o comportamento foi bem positivo no mês passado. Então, a gente teve um equilíbrio maior entre compra e venda, teve volumes muito significativos saindo no secundário, muito em cima de emissões que estavam vindo ao mercado e, por conta da realização que aconteceu no mês anterior, elas acabaram ficando fora de preço, então os gestores preferiram não entrar, né? Mas os bancos foram capazes de colocar parcela expressiva dessas emissões, fazendo venda no secundário em preços mais compatíveis com a nova realidade. Então, isso mostra que, se de um lado não teve tanta demanda na oferta, né, por conta do preço, abrindo um pouco o preço, a demanda apareceu. E não precisou de uma grande abertura, né? Então, só para lembrar, né, o que gerou a, a realização de preço que a gente viu em outubro? Foram alguns eventos de crédito, né? A gente teve Ambipar, Braskem, e teve muito ruído em cima da Raizen, né? Então, eu acho que isso gerou um susto por parte dos investidores e acabou gerando uma realização de forma, tanto no mercado, esses papéis, esses casos eram no mercado de DI, né? Mas acabou impactando bastante os papéis de infraestrutura também, que estavam com um desempenho quase monótono, assim, unidirecional ao longo do ano inteiro e com os fundos com um desempenho extremamente positivo. Então, a gente acabou vendo o contrário. O desempenho dos fundos de infraestrutura no mês de outubro foi pior por conta da abertura, e de DI foi melhor, mas assim também os fundos, de forma geral, rodaram um pouco abaixo do CDI. Né? E por que a gente achava que a nossa hipótese principal era e continua sendo até, como eu já falei, o comportamento de novembro nos leva a crer ainda com mais confiança que esse movimento é só uma realização, né? Por que a gente acha isso? Porque a conjuntura e há vários fatores que estão defendendo o mercado de crédito. E eu diria até que, pegando aí as falas do Pedro Dre, do Chibante e do Paulo Val, a gente tem até um movimento talvez até melhor para crédito no horizonte relativo curto, né? No longo prazo é sempre mais difícil, mas é, em resumo, se a gente escutar o Paulo, talvez tenha sido umas falas mais otimistas dele aí dos últimos tempos, à medida em que a gente tem aí uma pequena melhora do cenário, uma perspectiva de queda de juros, ainda que pequena por conta da divergência do Fed e o número de incertezas muito grande, mas
parece que lá do lado de fora a gente tem um cenário marginalmente positivo, e aqui no mercado local também, o BC mais cauteloso, indo bem, dado de inflação corrente um pouco melhor, também a gente está num momento onde a gente já acha que o juro está no teto, e a questão é quando cai e a magnitude da queda. E o mercado já coloca aí uma queda importante, né, para frente, mas ainda a gente ficando com juros bem acima de 10, né? Então, não tem, o fato é, existe um movimento de queda, o que obviamente gera uma perspectiva positiva, ainda mais quando você tem uma combinação desse movimento acontecendo fora do Brasil e aqui dentro. Nos Estados Unidos já começou, né? E isso seria um movimento para você tomar mais risco, né? Mas ao mesmo tempo você tem ainda muita incerteza, então esse movimento é discreto. E no caso do Brasil, o patamar de juros continua sendo muito alto, mesmo com esse ciclo, ele vai continuar num patamar muito alto, e por conta de uma peculiaridade do Brasil, que é a questão eleitoral ano que vem, eu acho que os investidores terão pouca pressa em fazer alocação em ativos de risco. Eles vão querer primeiro ver a definição, o que é política, o que vai acontecer no próximo governo, seja lá quem vai ganhar, mas ficar mais claro o que é perspectiva, e as pessoas tendem a esperar para ver o que vai acontecer, ainda mais com os juros onde está. Então, acredito que o fluxo acaba vindo para o mercado de renda fixa, que ainda tem uma questão técnica mais de curto prazo relevante, na minha opinião, que é a liquidação do Master, né, que injeta no sistema um volume muito relevante de recursos. A gente tem aí 40, 50 bi de reais de pessoas que estavam aplicadas em títulos do Master que irão receber o recurso via FGC, e esse vai entrar no caixa, e essas pessoas vão aplicar esses recursos, vai haver aí uma corrida por parte dos bancos, agentes, para fazer essa aplicação e pegar os clientes, né? E o destino mais imediato para esses recursos é CDB de outros bancos, né? E uma parte disso deve ir para fundo de renda fixa. Eu acho que uma parte relevante. E isso coloca uma demanda por títulos e deixa o mercado mais suportado. E eu acho que isso explica por que o preço dos papéis não abriu muito, né? O spread. Então, hoje a gente está para a gente ter noção, né? O IDA-DI chegou a abrir por volta de 15 bips do ponto mais fechado que a gente teve em setembro, já fechou por volta de 5, então a gente está uns 10 bips acima do low, ordem de grandeza. E no mercado de debênture de infraestrutura, que estava negociando com spread mais abaixo, né, ele teve uma realização maior, e hoje os spreads das debêntures de infraestrutura, na média, estão mais perto de zero. O que, quando você coloca o tamanho do benefício fiscal em cima, eu diria que é um patamar bastante atrativo, né? Então, a gente está com a visão, até estamos comprando na margem papéis, principalmente de infraestrutura, acreditando que os preços já ajustaram e que essa realização já aconteceu, né? O que pode estar errado, né? Que a gente sempre trabalha com hipótese, né? E esse cenário, por conta desses fatores, eu acho que ele é benigno e deve mostrar que daqui para frente a gente começa a ter um comportamento mais positivo, mas o que seria o contraponto? Eu diria que o principal contraponto receio dos investidores por conta desses eventos de crédito terem assustado, e você começa a ter um pouco mais de resgate, e o próprio resgate assusta. Tem um segundo fenômeno que pode acontecer e que a gente viveu em 2024, em dezembro, que foram alguns fundos grandes e algumas tesourarias aproveitando o mês de dezembro, não aproveitando não, usando aí os últimos dias do ano para zerar algumas posições e virar o ano mais leve, né? E aí você pega o mercado no momento de um pouco menor liquidez, e a gente vai ter uns feriados ali no final do ano, no meio do caminho, que talvez deixe o mercado mais ilíquido ainda. Então, você pode ter uma movimentação de preços mais atípica. No ano passado foi bem expressivo esse movimento, foi na casa de 35 bips, né? Então, a gente não pode descartar que isso venha a acontecer, mas por tudo que eu mencionei aqui, com esse cenário, eu diria, do ponto de vista macro, mais benigno, ainda que na margem, se isso vier a acontecer, né, que não é o nosso cenário mais provável, o que a gente vai fazer é aumentar as posições. A gente está com bastante caixa, está com duration baixo, a gente tentou aumentar um pouco e aumentou um pouco as posições aí, por conta dessa abertura e dessa realização. Se tiver uma segunda onda, que de novo não é nosso cenário mais provável, a gente vai aproveitar
para aumentar a posição. E eu acho que ao longo do ano que vem a gente vai ter aí sim, de forma gradual, o mercado indo para produtos com um pouco mais de risco. Mas isso será feito de forma gradual no ano, porque também a queda de juros é gradual, e eu acho que essas incertezas na frente da eleição, elas vão perdurar, pelo menos aí ao longo do primeiro semestre inteiro. Eu acho que do meu lado é isso, passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, clientes. Saudações a todos. Aqui a performance da Bolsa foi bastante forte no mês, aqui no Brasil, né? A Bolsa aqui subiu 6,4%, com o S&P praticamente no 0 a 0 e o Nasdaq até caindo 1,6%. Tá? Mesmo em relação aos mercados emergentes, a performance foi muito forte. E aí eu considero algo surpreendente. Não que não possa ter uma performance positiva na Bolsa, os fundamentos aqui corroboram, mas principalmente descolado em relação ao emergente, eu acho surpreendente porque a Bolsa aqui vinha se beneficiando claramente com uma correlação de fluxos positivos por parte de estrangeiros para mercados emergentes e para a Bolsa. E esse fluxo arrefeceu um pouco no final do mês e ainda assim a Bolsa continua o seu movimento positivo. Tá? Eu atribuo parte desse movimento no final um pouco para um movimento técnico também do desmonte de posições que são mais overweight, preferidas no mercado de ações, que são as posições de tecnologias lá fora, principalmente nas Mag 7, que também dá um desmonte, algumas proteções de hedge de alguns países, inclusive mercados emergentes e Brasil. Então, acho que teve um fluxo adicional, né? Lembrando que a Bolsa brasileira melhorou um pouco seus volumes, mas também é atípico, né? A Bolsa tem tido um movimento forte com volumes menores, mas que também corrobora que o movimento técnico, a posição técnica é favorável, porque os institucionais aqui no Brasil são muito pouco posicionados, os juros a 15%, as pessoas físicas ainda não vieram, então qualquer pequeno movimento de alocação favorece. Tá? Também o earnings season brasileiro foi mais uma vez favorável, chama muito a atenção que a qualidade das empresas brasileiras se destacam em relação às do mercado emergente em geral, então é comum e eu acho que é normal um bom desempenho da Bolsa Brasileira por algumas ações, particularmente de bancos e setor elétrico, que são nossos preferidos, terem valuations favoráveis, empresas excepcionais, dividendos concretos sendo anunciados, gera uma proteção maior e um valuation melhor. Ou seja, também atribuo a alta da Bolsa não particularmente para um evento macro, apesar de ter tido expectativas de fechamento de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas pela qualidade das empresas, corroborado pelo earnings season. Tá? Aqui também é boa notícia, principalmente os fundos de ações, mesmo com a alta forte de 6,4%, nossos fundos outperformaram. O Razor outperformou com 7,2%, isso ele mesmo tendo uma grande exposição ao mercado externo e no fundo com liberdade de investir no mercado interno e externo. O fundo institucional rendeu também 6,6%, focado em Brasil, né? O long bias rendeu próximo de 6%, mesmo o long short rendeu acima de 2,20%, mais de 200% de CDI. É um fundo que a gente tem focado no que a gente acredita mais, que é gerar alfa, ou seja, independente da condição de mercado, e ele tem gerado mais de 150% do CDI, mesmo com CDI acima de 15%. Tá? Os multimercados também foram destaque, o retorno absoluto, por exemplo, que é o nosso fundo de mais risco, ele rendeu quase 2%, mais de 200% de CDI. Esse resultado veio principalmente com a contribuição de bolsa local, de mais 1%, e a bolsa externa, onde a nossa posição direcional fica mais concentrada, aqui está praticamente totalmente redeada, perdeu 0,20%, muito pela realização, até a carteira se comportou bem, e a gente continua acreditando nos fundamentos favoráveis dessa carteira. Tá? Bom, começando aqui no global, o que a gente fez? Né? Continua uma preocupação muito grande de fluxo de caixa das empresas americanas, o dispêndio, o CAPEX,
está diminuindo o free cash flow yield delas, principalmente para esse ano e para o ano que vem, nesse super ciclo que a gente está tendo de inteligência artificial. A gente já vinha com essa preocupação. Os destaques negativos foram praticamente todos os setores, semicondutores, software, das plataformas. A gente já tinha diminuído algumas posições que a gente gostava de hyperscalers, mesmo algumas de Mag 7, e concentrado mais em semicondutores que são beneficiários desse capex alto, desse alto investimento. Tá? A gente fez essa concentração maior ainda em semicondutores. A gente também tem posições fortes na Ásia, que também performaram melhor do que comparado ao setor nos Estados Unidos, e a gente acha também bastante mais resilientes. Tá? E a gente aumentou um pouco o hedge lá fora, principalmente das empresas mais frágeis desse fluxo de caixa, e a gente acredita que também tem um alfa, além de um beta para se buscar lá fora, e também continua acreditando. Então, em geral, a gente ajustou um pouco as posições, manteve as posições em semicondutores, diminuiu um pouco mais nos outros setores, até porque, em Brasil, a carteira convergiu bastante, a gente está gostando dos fundamentos, a gente expandiu essa posição aqui em Brasil. Foi destaque de performance setor de bancos e utilities. A gente aumentou em bancos, principalmente em banco de investimento, com posição lá fora também em banco digital. A gente aumentou no setor elétrico, teve performance positiva em todos os setores, geração e distribuição, também considerando utility e saneamento. A gente diversificou mais o investimento em saneamento, aumentamos em geração e também um pouco em distribuição. Aumentamos também plays relativos em consumo, que funcionaram muito bem. A gente continua achando vencedores e perdedores nesse setor. E aumentamos a proteção em commodities aqui no Brasil. Tá? A gente aumentou principalmente em algumas empresas de petróleo e equilibramos um pouco mais em mineração e siderurgia. Não temos tanto short atualmente. Então, em Brasil, eu acho que lá fora você tem uma perspectiva de queda de juros em dezembro, aumentou muito a probabilidade. E também aqui em Brasil a gente é um pouco mais cauteloso. Como eu falei, eu sou um pouco mais cauteloso com a continuidade um pouco desse fluxo, dado um pouco as incertezas em apostas para o ano que vem, inclusive eleitoral, ou pelo menos um descolamento tão grande da Bolsa brasileira em relação a lá fora. E também somos um pouco cautelosos, que a gente acredita que os juros ainda seja um pouco improvável que caia em janeiro, talvez seja um movimento um pouco mais para frente, mas a decisão de dezembro, de indicação, eu acredito que vai definir, mas acreditamos que você tem um movimento de queda de juros aqui no Brasil que é favorável. Um pouco em commodities, a gente continua comprado em empresas de ouro que tiveram uma performance muito favorável. Como o petróleo, como eu falei, a gente está preferido estar vendido em algumas empresas do que o petróleo diretamente, e estamos um pouco comprado em urânio, acreditando também na forte demanda aí para a parte de energia, de novo, com um capex muito forte, investimento muito forte aí e demanda por data centers. Tá? Bom, finalizando, nosso call é otimista para cá, principalmente para gerar alfa, expandindo aqui na Bolsa Brasileira, onde o nosso ciclo de competência é bastante forte. Estamos conseguindo também gerar valor performando lá fora. Acho que teve uma pequena realização e uma preocupação, mas eu ainda acho que as empresas que a gente está investindo têm bastante convicção que podem convergir para o fundamento também. E eu acho que a gente também está conseguindo os hedges favoráveis aqui no Brasil, mesmo dentro do próprio setor, o que gera um Sharpe, uma confiança bastante grande. A gente tem gerado um valor acima até da nossa meta, que é gerar mais de 150% de CDI, como no long e short. Então, a gente tem expandido as posições aqui e o call seria positivo. Tá? Com isso, eu passo a palavra para a Isabel, se tem alguma pergunta. Oi, Duda. A gente tem duas perguntas mais relacionadas aqui à Bolsa. Vou fazer a primeira. Se o Fed cortar juros semana que vem, mas der um discurso mais rock, duro, isso poderá levar a uma realização das bolsas globais?
Pontualmente, sim, mas foi o que aconteceu um pouco na última reunião. O Fed fez um discurso mais duro, mas os fatos se sobrepõem. Então, você teve, principalmente o mercado de trabalho um pouco mais tranquilo para a queda de juros, ainda uma resiliência, toda a parte de tarifa não se mostrou inflacionária, ainda está tendo uma certa desinflação de commodities, particularmente de petróleo. Então, eu acho que pode gerar um pouco de volatilidade, mas os fundamentos estão se sobrepondo e a gente continua vendo um cenário otimista. Eu olho principalmente nas empresas, né? Não vai ser, talvez, se o Fed pular uma reunião para queda de juros, mas continuar acenando com queda de juros, eu acho que isso não vai ser um obstáculo. A outra também é relacionada à queda de juros, mas aqui no Brasil, com a Selic caindo no ano que vem, mas se mantendo em patamar ainda alto, os bancos vão continuar a ter um desempenho acima da média do Ibovespa em 2026? Sim, assim, a gente está partindo dos juros bastante altos, né? E eu acho que o Banco Central está fazendo um movimento correto de se mostrando hawkish, é uma surpresa positiva, e isso pode fazer ele fazer uma magnitude de movimento que ele demorar mais tempo para fazer, mas quando fizer, fazer uma magnitude maior. E isso que é o favorável para a Bolsa. Mais com 15%, né, o mercado ainda não precifica juros de um dígito com um horizonte mais curto prazo, então a gente acredita que, dado que a gente ainda tem desafios fiscais, os juros se manterão altos, os juros reais se manterão altos, acima de 6,5%. E agora está absurdo, acima de 10%, se você olhar para o curto prazo. Então, os bancos continuam sendo, na nossa opinião, um cenário de ganha-ganha. E não com posição defensiva, né? Porque quando você pega um Nubank, uma BTG, estão indo para retornos quase de 30%. Mesmo um Itaú aqui no Brasil, na parte do atacado, indo para quase 30%. Então, todos crescendo 2 dígitos, continuam sendo cases de crescimento também, mas com um retorno excepcional. Então, acho que continua um cenário bastante favorável, principalmente relativo a outros setores. Há o benefício deles de queda de juros, é menor do que os outros setores, mas do ponto de vista de retorno ajustado ao risco, a gente continua achando uma opção excepcional. Duda, sobre bolsa seriam só essas. A gente, além dessas duas, a gente teve uma sobre câmbio, que foi respondida pelo Pedro e pelo Shibante, e outra sobre Japão, que também a gente respondeu escrito, né, por escrito. Tá tudo ali no Q&A. Bom, pessoal, acho que nesse mês é isso. Não sei se a gente vai voltar a se falar, mas provavelmente não, porque o call mensal vai ser só em janeiro, então a gente deseja a todos aí um excelente fim de ano, boas festas, e qualquer coisa que precisem do nosso lado é só chamar a gente aqui por e-mail ou pelo WhatsApp, enfim. Tudo de bom para todos. Boa tarde, muito obrigado pela confiança, um abraço a todos.